Bem-vindo ao canal da Igreja Metodista em Santa Rosa, com pregações, estudos bíblicos, louvores e informes. Venha nos visitar e acesse o nosso blog, mas não se esqueça de clicar e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe e bom vídeo! Graça e paz, amada igreja. É uma alegria, uma honra e com grande temor e tremor que eu aceitei esse convite. Pastor Reverendo Samuel, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho de todo homem de Deus, mas tenho conhecido o trabalho do Reverendo Samuel e sua família aqui, através do pastor Jones, que é amigos de longa data da mesma igreja. E, pastor, é com muito temor e respeito, né, que eu ocupo essa oportunidade, e eu quero me justificar de eu ter aceitado tão fácil, né? Meus irmãos e minhas irmãs, eu nem sempre fui cristão. Aliás, muito pelo contrário. Eu me dizia ateu racionalista. Ateu é aquele que não acredita. Pergunto, que religião é essa? Pastor Daniel, que religião é essa? Ateu. Né? Não é uma religião. Ateu é tu não acreditar em Deus, não acreditar no diabo, não acreditar na Bíblia, não acreditar em igreja, não acreditar em religião nenhuma. Mas eu era o pior tipo de ateu, porque além de eu não acreditar, eu usava a minha influência como psicólogo, como músico, para falar mal do Evangelho, para falar mal das igrejas. E olha a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor foi tanto que Ele me resgatou disso, me resgatou do ateísmo. E quando Ele me resgatou do ateísmo, eu olhei para trás e vi, claro que o sangue do Senhor foi sobre a minha vida, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, mas no meu coração, eu me senti olhando para trás, me lembrei de quantas e quantas vezes eu falei mal da palavra de Deus, quantas e quantas vezes eu falei mal das igrejas e da obra do Senhor. E nesse momento, quando eu comecei a me lembrar disso, eu disse para o Senhor assim: Senhor, eu não sou capaz de voltar no passado e apagar todo o mal que eu fiz, toda a palavra torpe que eu enviei contra a tua obra, mas uma promessa eu faço: toda vez que me der a oportunidade de falar do teu amor, eu não vou recusar. Glória a Deus. E começou assim, pastor Samuel, né? Eu falei isso, acho que Deus levou realmente a sério, porque eu nunca cheguei a ser membro de banco, porque desde o primeiro momento em que eu entrei na igreja, foi me dada a oportunidade de dar testemunho, daí já foi me convidado para, sabe, Deus levou muito a sério, e eu assumo isso como um compromisso. Eu sei que não tenho a experiência e sabedoria do Reverendo Samuel, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco do que Deus tem feito na minha vida, porque eu sei que se tu estás aqui essa noite, meu irmão, minha irmã, é porque Deus fez algo na tua vida, amém? Amém. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco disso. Eu sou pastor designado em Santa Rosa. Eu sou a minha igreja foi, né, a mesma igreja do pastor Jones, a igreja de Palmeira das Missões. Aliás, era isso, né? Como eu sempre estava estando disposto, qualquer oportunidade, por causa dessa minha promessa. O irmão Jones já tem chamado, profetizado, né, na vida dele de muito tempo, e o nosso pastor, né, reverendo Evandro Lopes Machado, nos encaminhou para o Instituto Teológico, e a gente foi assumindo, e hoje, com alegria, né, o pastor Jones está aqui fazendo presencial, e eu na igreja de Santa Rosa estou fazendo CTP. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. O trecho dela é um pouco maior, ela vai do trecho do 1 ao 8, mas eu gostaria de pegar só 2 versículos, que está em Romanos, capítulo 12. Eu vi até um irmão que estava orando e orou essa palavra. Glória a Deus, a confirmação. Romanos 12, versículo 1 e 2. E eu quero te convidar para em casa ler todo esse trecho, porque aqui eu quero me focar em alguns pontos. Eu vou estar lendo, mas lê em casa, é uma palavra de Deus maravilhosa. Quero convidar aqueles que puderem, em reverência à palavra do Senhor,
no que achar em Romanos 12, se colocar em pé, para a gente fazer essa leitura. A palavra do Senhor nos diz assim, talvez na tua Bíblia esteja um pouquinho diferente alguma palavra, mas o sentido é o mesmo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podemos sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós ligarmos a televisão, ou não precisa nem ligar a televisão, nem abrir o jornal, mas só de nossa memória, a gente tem visto tantas más notícias que têm acontecido. Talvez tu esteja aqui nessa noite e eu não sei de que maneira tu deixou o teu lar, talvez com problemas familiares, talvez com problemas financeiros, talvez com problemas de saúde, tu deixou a tua casa, talvez tenha enfrentado o trânsito, talvez tenha enfrentado até lugares que não são muito seguros para estar aqui na casa do Senhor, e talvez tenha para estar aqui conosco. Com tantas más notícias, com tantas más perspectivas que o mundo nos oferece, a palavra do Senhor tem uma boa notícia. Uma das traduções de entender a palavra evangelho é boa notícia. E eu trago para vocês, da Igreja Metodista da Luz, que está na luz antes de estar no bairro da luz, porque ela está em Cristo, e Cristo é a luz. Eu trago para vocês uma boa notícia. A vontade de Deus para a tua vida, a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu quero repetir de novo: a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a tua vida, a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A palavra do Senhor diz que a vontade dele para a nossa vida é boa. O que quer dizer vontade boa? Quer dizer que nos faz bem, que é saudável, que jamais nos prejudica. O que Deus quer para a nossa vida jamais nos prejudica. O que Deus quer para a tua vida, meu irmão, minha irmã, não é para o teu prejuízo, é para o teu bem, porque a vontade dele é boa. O que Deus quer para a tua vida é agradável. Isso mesmo, agradável. Agradável quer dizer aquilo que me traz alegria, aquilo que me satisfaz. Eu tenho visto daqui para fora, em todos os lugares, proclamando que coisa de Deus não é agradável. A gente tem que ir para a igreja, a gente tem que fazer determinados rituais religiosos por uma obrigação religiosa, mas é algo desagradável, é algo que me aborrece. Mas a palavra de Deus diz que a vontade dele para a tua vida é agradável. Existe algo agradável, algo que vai te deixar feliz, algo que vai te deixar realmente alegre, que vai te agradar naquilo que Deus tem preparado para ti. É uma mentira da parte do inimigo quando a gente ouve aquela coisa assim: aconteceu uma desgraça e a gente diz: fazer o que, né? Deus quis. Fulano está derrotado, está na maior miséria, a família desestruturada, a pessoa com depressão, já falando no dia do psicólogo, a pessoa com depressão não pode pagar psicólogo, tem que estar na fila do SUS. Fazer o que? É Deus que quis. Meu irmão, não é Deus que quis. Não é Deus que quis. Porque a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é boa, é agradável. E ainda existem coisas aqui que nós podemos gostar, que talvez sejam boas, saudáveis, né? Existem coisas na nossa vida que talvez sejam agradáveis, mas nada na nossa vida é perfeito. Agora eu quero trazer mais uma maravilhosa notícia para cada um de nós. A vontade de Deus para a minha vida e para a tua não é apenas boa e agradável. A vontade de Deus para a tua vida é perfeita.
E talvez tu esteja se perguntando agora, eu era muito questionador antes de me converter, quando era ateu. Talvez tu esteja se perguntando agora, e faz parte mesmo se perguntar, mas pastor Danielson, se a vontade de Deus para a nossa vida está na Bíblia, e a Bíblia não mente, se a vontade de Deus para a minha vida é boa, agradável e perfeita, por que a minha vida tem tanto problema? Se a vontade de Deus para a minha vida é boa, agradável e perfeita, por que eu não me satisfaço, não me realizo? Se a vontade de Deus para a minha vida é boa, agradável e perfeita, por que eu estou patinando numa situação de derrota há tanto tempo? A palavra do Senhor explica também isso. A palavra do Senhor diz: não vos conformeis com este mundo. O que quer dizer isso? Se conformar com esse mundo. Pastor Jones e a irmã Daia, meus amigos há muito tempo, e o pastor Jones, multitalentoso, tem vários talentos, agora tem mais um que eu não conhecia. O pastor Jones também é padeiro agora, né? Glória a Deus, né? Ele mandou uma mensagem para mim, né? Nós do CTP, a gente fica longe da família 15 dias e, né? Ele mandou uma mensagenzinha: Dani, passa aqui em casa que eu fiz um pão para ti. Ó, ô glória. E daí eu fui lá, e daí quando eu estava levando, ele diz assim, o pastor Jones falou para mim assim: Dani, tem um buraco no pão, mas não é nada, não, é da forma, a forma que deixou o buraco. Tá bom, beleza. O que isso tem a ver? Meus irmãos, se conformar é pegar a forma de alguma coisa. O pão, quando tu faz o pão, ele pega o formato da forma. Um bolo, semana passada, né, serviram um bolo assim que era redondinho, ele estava no formato do bolo redondinho. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é que existe uma forma gigante chamada mundanismo, o mundo. Os padrões do mundo tentam fazer com que a gente vire aquela forma com um buraco, que nem o bolo, que nem o pão que o pastor Jones me deu, um buraco. Esse buraco é a falta de Deus, é a falta de Deus na nossa vida. O mundo oferece coisas através da cultura. O que é cultura? São os costumes que nós temos, a música que a gente ouve, o programa de televisão que a gente assiste, os sites da internet que a gente acessa, o tipo de conversa que a gente tem fora da igreja. Esse tipo de coisa é uma forma que vai nos conformando com o padrão mundano. E daí às vezes eu já vi muitas pessoas revoltadas com Deus. Mas Senhor, eu sou crente e nada acontece comigo. Por que eu estou nisso aqui se o outro já está bem? Meu irmão, não é culpa de Deus a situação que nós vivemos, porque Deus nos oferece um caminho, mas muitas vezes a gente deixa ser moldado pelos outros. A bênção do Senhor, o que é bênção? É aquele favor que a gente espera de Deus, aquela cura, aquela restauração no nosso casamento, no nosso relacionamento, aquela paz interior que só o Senhor pode dar. Tudo isso são bênçãos, a provisão diária para que a gente possa se manter, as alegrias diárias que o Senhor nos favorece, aquele recurso, aquele sonho que a gente gostaria de alcançar. Tudo isso são bênçãos que o Senhor tem para nós, mas não adianta a gente procurar a bênção. Hoje pela primeira vez eu andei de metrô na minha vida. A esposa do pastor Jones, a Daira, né, e ela me explicando, e daí ela foi me dizendo onde é que eu tinha que ir. E daí chega um tanto lá numa estação que dá para pegar vários trens. Se eu quiser vir para cá, para a Estação da Luz, no caso eu parei aqui na próxima estação, se eu quero Tiradentes, para mim pegar a estação Tiradentes, não adianta eu pegar outro metrô. Se eu pegar outro metrô, eu volto lá para São Caetano. Se eu pegar um metrô errado, eu vou para o outro lado. E não adianta eu xingar o metrô. Fui eu que vou ter pegado o metrô errado. Da mesma maneira, se a gente está fora do padrão de Deus, não tem como a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se manifestar na minha vida.
Se eu estou caminhando para a bênção, eu vou ser abençoado. Mas se eu estou caminhando para longe da bênção, não tem como ser abençoado. A gente não se dá conta como a cultura influencia em nós. Eu vou falar uma coisa que vocês vão me dizer, porque a música fala muito disso, a poesia fala muito disso, a televisão fala muito disso, né? Olha que coisa linda o que eu vou falar para vocês. Siga o teu coração. Que lindo, né? Siga o teu coração. Será que isso é de Deus? Vamos abrir em Jeremias. Isaías, Jeremias, capítulo 17. Versículo 9, diz assim. Aqui não é um poeta falando, meu irmão, minha irmã. Aqui não é uma emissora de televisão falando, não é uma novela falando, não, aqui é a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E às vezes a gente pensa assim: mas por que está tudo tão errado? Eu segui o meu coração, mas esse é o nosso erro. Esse é o meu erro, esse é o teu erro. O coração nos engana. O coração é corrompido. A nossa vontade, a gente se engana naquilo. A gente não tem sabedoria, meu irmão, minha irmã. Porque as coisas que a gente acha que são boas são ruins, na verdade. Eu, como psicólogo, tratei mais de 3.000 dependentes químicos. Eu não encontrei até hoje, talvez alguém seja exceção, mas esses mais de 3.000 pacientes que eu atendi, não teve nenhum que entrou na dependência química de álcool e droga porque acharam que álcool e droga fosse ruim. Todos eles desenvolveram dependência química porque acharam que álcool e droga é bom. Ninguém diz assim: vou usar isso aqui porque isso vai me deixar doente, vai me deixar sem capacidade mental, vai me envelhecer mais cedo. Ninguém pensa nisso. Eles dizem: eu vou usar isso aqui porque isso me dá um barato, isso me faz algo sentir bom. O meu coração é enganoso, ele se engana e pensa que está procurando algo bom. Não me refiro só à dependência química. Eu me envolvo com relacionamentos errados, eu me envolvo com forma de trabalho errado, eu faço alianças com amigos de fora alianças profundas com pessoas que estão totalmente fora do Evangelho, porque elas me são agradáveis, porque elas me dão um bom senso, me dão uma sensação boa de estar com elas. Mas isso não é a vontade de Deus. E se tu parares para pensar, e eu peço que o Espírito Santo do Senhor comece a te trazer memória agora, de momentos difíceis que tu passou na tua vida, momentos complicados na tua vida pessoal, na tua vida familiar, na tua vida, na tua saúde, e que o Espírito Santo revele e mostre que muitas dessas situações foram decisões erradas que a gente tomou, baseado no nosso coração que é enganoso, baseado no conselho dos outros. O Salmo 1 diz que bendito aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quero mostrar para vocês mais uma passagem, está em Provérbios, capítulo, um pouquinho para trás, Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Olha o que a Bíblia fala para nós. A Bíblia fala assim: há caminhos que o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Os meus pacientes que chegaram até mim antes de me tornar pastor, eles queriam fazer algo bom da sua vida, nenhum deles quis jogar a vida fora. Nós somos assim também, nenhum de nós quer jogar a nossa vida fora. A gente toma decisões e a gente faz escolhas porque a gente quer algo melhor para nós. Nem aquele que é deprimido, que diz que quer se matar, na verdade ele não quer se matar. Ele quer terminar com o sofrimento, e ele pensa: vou me matar, vai terminar o sofrimento. Ele não sabe que na verdade não vai terminar o sofrimento.
O mundo tem nos conformado. E é por isso que a vontade de Deus não se manifesta em nós. Como o Ministério do Louvor, a irmã, ela falou, e o pastor falou também no início, Deus é bom. Isso está no Salmo 34, versículo 8, diz assim, não é só Deus é bom, assim, é um espanto, é uma descoberta, provai e vede que Deus é bom, feliz daquele que nele se refugia. Mas é interessante que sim, provar e ver que Deus é bom. Antes de eu ser cristão, quando eu era ateu, muitas pessoas iam falar de Jesus para mim. Eu não queria provar. Eu já tinha minha opinião formada. Isso é bobagem, eu não quero. Às vezes a palavra de Deus vai dizer assim, meu irmão, minha irmã, não vai por esse caminho, vai por outro. Ele vai dizer assim, o que esse livro velho tem a ver com a minha vida? Eu não quero provar. Para mim descobrir que Deus é bom, eu preciso provar. E provar Deus é viver conforme a sua palavra. Jesus vai dizer em João capítulo 5, versículo 40, ele vai dizer assim, ele está dizendo no versículo 39, versículo antes ele está dizendo assim, examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. No versículo 39 do João 5, ele está dizendo isso. Ou seja, na palavra de Deus existe o caminho para a gente ter uma vida completa, para ter a vida eterna, para ter a vida plena. Mas no versículo 40 ele diz assim, porém vocês não querem vir até mim para ter vida. E isso tem acontecido conosco esses dias, nos dias de hoje. Sim, nós conhecemos Jesus. Sim, nós temos alguma vida devocional. Mas em que grau nós temos entregado a nossa vontade, a vontade que o nosso coração enganoso produziu, para deixar que a vontade de Deus se cumpra? Dessas portas para fora, nossos ouvidos e o nosso coração tem sido bombardeado com uma ideia de que igreja, que a palavra de Deus é algo ultrapassado. E qual foi o resultado disso na história? A multiplicação da iniquidade, a multiplicação do sofrimento. É pai contra filho, filho contra pais, esposo contra esposa. A gente não pode confiar mais na nossa liderança política. As pessoas que a gente esperava que pudessem ser um recurso de nos dar segurança, são pessoas que a gente não consegue confiar. Quando a gente quer, apesar de tanto avanço científico, nós não temos acesso a esse avanço científico, e a fila do SUS só cresce e nós não temos acesso. Tudo isso que está acontecendo nessa sociedade, meus irmãos e minhas irmãs, não se iludam. É porque o povo se afastou gradativamente da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, que viveu há quase 2000 anos atrás, ele vem falar uma palavra tão atual para os nossos dias. Ele diz, não se conformem com esse mundo, não se conforme com o que a televisão diz, não se conforme com o que os costumes dizem, não se conforme com o que a internet diz, mas renovai a vossa mente. Renovar quer dizer, tirar aquilo que é, o que é, aquilo que não presta mais, aquilo que foi colocado gradativamente pela sociedade, pelas culturas mundanas, que atrapalharam a pureza do nosso coração. Renove, retire isso e coloque a palavra de Deus. Como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Ele sabia que nem eu nem tu conseguiríamos fazer isso sozinho. Ele sabia. Jesus sabia que nem eu nem tu conseguiríamos renovar nossa mente. Jesus sabia que eu e tu sozinhos, isolados, não conseguiríamos resistir ao padrão do mundo. E daí ele chamou Pedro e os discípulos e disse assim, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, esse padrão mundano que arrasta as pessoas para o inferno,
não prevalecerão sobre ela. Olha como Deus é bom. Deus pensou em ti, Deus pensou em mim. Que seria de mim se Jesus não tivesse pensado nisso? O Danielson não tem condição de deixar de ser ateu. O Danielson não tem condição de resistir a esse padrão mundano. Eu vou deixar a minha igreja, porque através dos pastores e através dos irmãos do Danielson na igreja, ele vai conseguir renovar sua mente. Ele vai conseguir ter um espaço, dizer assim, não, aqui o que vale é a palavra de Deus. Ele vai ter um espaço para poder desenvolver. Jesus pensou em ti, Jesus pensou em nós. Ele diz, edificarei a minha igreja. E Deus tem levantado geração após geração. Pastor Jones me explicando, depois o pastor Samuel confirmou que essa era uma igreja muito antiga. Eu fico olhando para esses bancos, eu fico comovido, emocionado. Eu fico imaginando quantas crianças, pessoas que passaram por aqui, crianças que cresceram, casaram. Quantos subiram já nesse púlpito para pregar a palavra? Homens de Deus que pagaram um preço para estar aqui. E sabe por que essas portas continuaram abertas? Porque Deus é bom. E Deus não queria que nem tu e nem tua família ficasse desamparado. Deus sabe que dessas portas para fora existe um padrão que está tentando tirar a pureza do teu coração, mas Ele preservou essas portas abertas para que tu, para que tua família tenha um lugar em que a palavra de Deus possa renovar a tua mente. E meu irmão, minha irmã, a resposta por que nós não temos essa vida, essa vontade de Deus boa, agradável e perfeita acontecendo em nossas vidas, é muito simples. Na exata medida que eu permitir que a palavra de Deus transforme minha mente, meu coração e meu comportamento, nessa exata medida, se for 10% que a palavra de Deus vai transformar, 10% da vontade boa, agradável e perfeita vai ser na minha vida. Se for 50% que a vontade de Deus, que a palavra de Deus transformar a minha vida, 50% da vontade boa, agradável e perfeita vai estar acontecendo. Na exata medida e no momento, meu irmão, minha irmã, que nós como comunidade de fé, juntos, unidos, a cada encontro, vendo na palavra de Deus algo que não seja simplesmente uma religião, mas algo para a gente viver dessas portas para fora, na nossa casa, na nossa família, aquilo que a gente aprende aqui dentro, naquele momento em que nós como comunidade de fé unidos, estivermos vivendo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através dos seus homens de Deus, através dos seus pastores e pastoras, dentro da igreja, 100% da vontade boa, que nos faz bem, que é saudável, da vontade agradável, que nos faz feliz, que nos completa, da vontade perfeita de Deus, vai estar acontecendo na nossa vida. O nosso Deus é misericordioso, ainda que nós tenhamos renegado a vontade dEle, ainda que nós tenhamos renegado muitas vezes a palavra dEle, e dado ouvido a vozes do mundo, nessa noite, a partir de agora, Ele te chama a fazer uma renovação da aliança. Nessa noite, nesse momento, Ele te convida: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós a minha doutrina, tomai sobre vós os meus ensinamentos, e aprendam de mim a ser mansos e humildes de coração, e receberão paz para as vossas almas. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Não é um pastor, não é um professor, não é um psicólogo que está fazendo esse convite a nós, é o próprio Senhor Jesus. Abra mão da tua própria vontade, que foi contaminada pelo teu coração, que foi contaminado pelo padrão, pelas vozes do mundo, e se permita provar a vontade de Deus. Provai a vontade de Deus e vede como Ele é bom.
Eu passei muitos anos como ateu. Tive muitos prazeres como ateu. Mas eu falo isso assim sem menor demagogia e menor receio de estar falando algo errado. Eu não troco 1 minuto com Deus pelos 30 anos de ateísmo. Eu não troco. O meu 1 minuto com Deus valeu mais do que 30 anos de ateísmo. Porque a vontade de Deus não está completa. Por que não está completa? Porque ainda falta mais de mim. E é por isso que eu preciso de vocês, meus irmãos. Assim como é isso que é a igreja. Na medida que vocês estiverem orando por mim, eu orando por vocês, toda vez que a gente se encontrar nesse lugar, a gente possa edificar um ao outro e fazer com que a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, faça parte da nossa vida. Deus é bom. Nós é que temos que ir a Ele. Não vamos fazer que nem os fariseus fizeram. Os fariseus, Jesus disse: olha, eu tenho vida eterna para vocês, mas vocês não querem vir a mim. A partir de hoje, nós, aqueles que já estão vivendo a vontade de Deus, a palavra de Deus, vamos renovar a nossa esperança, porque Deus não falha. O que Ele disse, Ele cumpre. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso vai acontecer. Se anime, meu irmão, se anime, minha irmã, porque Deus é bom. E se talvez alguém como eu fui, totalmente afastado da palavra, ou alguém que não tanto quanto eu fui, mas alguém que tenha se perdido, o Senhor está dizendo: não é tarde para recomeçar. Caleb foi renovado com 82 anos. Abraão foi renovado com 100 anos. O Senhor Todo-Poderoso, Ele renova as tuas forças. Bem disse Isaías: até os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor fortalecerão, voarão alto, serão como águias. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, mas para a gente alcançá-la, precisamos abrir mão desse padrão mundano e assumirmos, renovar nossa mente pela palavra de Deus. Oremos e agimos por isso. Amém? Reverendo Samuel.